uma vez, e com esse título, Era uma Vez, From, segunda temporada se encerrou, o último episódio chegando do mesmo jeito que começou. A série tá incrível, tá inenarrável os episódios que estão acontecendo. Meus senhores e minhas senhoras, o que foi aquilo, meu amigo Anderson? Era uma vez Tabitha, era uma vez Jade na caverna, era uma vez Boyd. A gente vai comentar tudo agora, em apenas aí, em poucos minutos, menos de 20 minutos, você vai ficar sabendo tudo que rolou de From, episódio 10. Era uma vez, Once Upon a Time. Como foi, meu amigo, a sensação de missão cumprida aí, último episódio de From, e começamos a série, estamos entregando aqui, final da temporada, tintim por tintim, todos os episódios entregues aqui no MGeekcast. Mais uma missão cumprida. Meu nobre, como você disse, né? Estamos entregando todos os episódios desde a primeira temporada ali, aquela situação toda ali, né? São poucos canais que estão fazendo isso, e alerta de spoiler, né? A partir de agora teremos spoilers aqui no nosso podcast, então se você não assistiu, volte lá, assista, depois vem aqui, a não ser que você não liga para spoilers, porque a gente vai soltar muitos spoilers aqui da situação. Curta, comente sobre as suas teorias, porque aqui é muita teoria. A segunda temporada termina, mas as teorias continuam. Vão continuar até a próxima temporada aqui, né? Foram um episódio que ficou voltado muito ao Boyd, né? Voltado muito a Juliet, a Tabitha, o Boyd e o Jade. O Boyd ali, naquela ânsia de salvar todo mundo, a Juliet querendo... A Tabitha, a Juliet é a filha dela, a Tabitha querendo salvar a filha dela, a Juliet, entre os outros, e o Jade querendo descobrir, né, as coisas estão acontecendo. Então foi um episódio bom, muito bom, que entregou um final surpreendente. Que final foi aquele? Surpreendente. Eu realmente não imaginaria o final daquele, foi muito legal. Deu uma brecha para a terceira temporada muito boa, que a gente vai ficar pensando aqui até a pós-temporada aqui, meu Deus, e agora? Entendeu? E que nem você falou, nós temos várias teorias. Muitas teorias. Várias. E que nem você falou, teve desfechos, né? Teve um desfecho ali da história do Jade, né? A gente vai continuar nas próximas temporadas, a gente sabe disso, mas teve um desfecho ali de tudo que o Jade estava passando desde a primeira temporada. Teve um desfecho. Tivemos o desfecho da Tabitha, tivemos o desfecho do próprio Boyd e da Sarah também. Porque desde o comecinho ali, a Sarah também, ela vinha sendo massacrada pela cidade, né? Pelas coisas que ela fazia. Sim. E ela foi a peça importantíssima para poder salvar as 3 pessoas que estavam em coma por aqueles insetos voadores do mal, né? Ali nós tivemos também um casamento, né? Tivemos um casamento. Né? Que não foi sangrento, né? Porque todo mundo estava imaginando que seria um casamento estranho, sinistro. Foi um casamento que é muito michuruca, cara. Não convidaram ninguém. O Elis casou com a Fátima, né? Casar na janela mesmo. Convidaram somente a dona e o Boyd, que são os últimos convidados, teve um casamento. Mas daquele casamento surgiu a ideia que o Boyd teve para salvar a situação. Porque ali, nós tivemos ali os 3, né? A Juliet, a Marielle e o nome do garoto rebelde lá mesmo? Agora fugiu também. Fugiu o nome dele. Os 3 que ficaram desacordados ali, né? Gritando, sofrendo, aquela coisa toda. O Randall. Então ficou aquele sofrimento ali, né? A Tabitha, vendo aquilo ali, não estava aguentando mais, pediu ajuda ao Victor. O Victor conta, né, que a mãe falou que ela tinha que chegar no farol para salvar as crianças, e ela falou, me leva até lá então, aliás, você te levar até a árvore de garrafa, que é dali que a coisa continua. Aí ela pediu permissão ao marido dela, que não queria muito, mas acabou deixando, e o Jade, por outro lado, né, após uma longa conversa com o dono do bar lá que morreu, que era uma coisa da cabeça dele, né? O Tom morto, que era uma coisa da cabeça dele ali,
ele botando as coisas no lugar ali, ele acaba. Tipo, ele sabia que tinha que estar na caverna, mas estava com medo. Ele sabia, Sim. então ele construiu com a própria mente dele. Aí ele foi, amarrou uma corda na árvore e entrou Cara, eu faria a mesma coisa, velho. Eu faria a mesma coisa. Amarra uma cordinha assim, que se der ruim, você volta. Para não se perder. Aí ele Exato. entra. Então vamos dividir esse podcast em 3 etapas. Vamos primeiro com o Jade. O Jade. Vamos lá, vamos comentar sobre o Jade. Ele entra na caverna, ele vê aquele boneco que ele viu se não me engano, foi na segunda temporada, assim mesmo. No início da segunda temporada, tipo um ventríloco ali, aquele boneco esquisito lá. Parece muito aquele boneco daquele filme Gritos Mortais. Deve ser irmão dele. Parece. Ele entra ali e ele tá focado em achar aquele símbolo. Aí ele chega num lugar, aí ele começa a ouvir a voz daquelas crianças, aquelas mesmas crianças de branco ali, que ficam ali assustando a Tabitha. Aí as crianças estão deitadas em umas pedras, são 7 ali deitadas, e como se fosse um sacrifício, e no teto tá umas raízes que formam aquele símbolo. Só que coisa que... se você for reparar, não era símbolo, né, na verdade, né? Não era, é meio que a visão... se você for reparar a visão, será que uma das crianças teve, talvez? Isso mesmo. Se você ficar ali no meio e olhar para cima, você vai ver aquela cena. Então, é como se fosse assim, a última coisa que a criança viu quando olhou para cima, né? E é uma coisa muito antiga, porque aquele teto não existe mais. Né? Já fechou aquilo ali com terra, não sei o que é, não existe mais. Então, dá a entender que aquilo ali é de quando começou aquela situação. Eu entendo que aquilo ali foi quando aquele lugar ficou amaldiçoado, não sei, jurou aquele sacrifício, não sei se foi um sacrifício para prender o que seja naquela cidade ou não, né? Ficou aquela situação estranha, porque tem os monstros que vêm à noite, tem esse ser que ataca nos sonhos, que ainda estamos querendo saber ali o que está acontecendo. E aí ele vê aquilo ali, aí depois desaparece e fecha ali o Jade, ele fica até ali, naquelas pedras ali, e não aparece mais. Ele é na caverna. Pulamos pro Boyd, que durante o casamento, numa das palavras lá que o Ellis fala para Fátima, que ela é a luz na escuridão, aí ele se toca que quando ele estava lá atrás, conversando com o Martin, ele saiu com uma tocha lá de dentro. Sim. Aí ele pensa, vou voltar lá e vou ver se tá certo. Só que no meio do caminho, o namorado daquela menina que morreu no 8º capítulo, toda com a boca quebrada lá, toda ruim, ele fica perturbado das ideias. Ele começa a fazer parecido com... Ele quer fazer tipo como aconteceu com a esposa dele. Ele pega lá um rifle, quer matar o Boyd, que ele acha que o Boyd que foi o culpado, que foi na floresta e tal, dá um tiro no Boyd, né? Só que o Boyd acaba matando ele e pega ali a tocha. Só que antes disso acontecer, o Boyd tem uma conversa com a Sarah, né? Ela quer ver a Sarah vai para a floresta, no mesmo lugar, ela fala que ouve a música, ouve as vozes, que estão rindo dele, que foi ele que coisou tudo e tal, começa a sangrar pelo nariz. Uma coisa importante que ela falou também, ela falou da caixinha de música, né? Ela falou, você precisa, ela deixou bem específico, você precisa quebrar a canção, né? A caixinha de música. E daquela caixa de música. Uma maldição ali, né? Junto com aquela bailarina que fica dançando e tal. E aí o Boyd, ele se toca, ele precisa realmente achar essa caixinha de música e quebrar ela para poder tentar salvar o pessoal. Dá a entender que tudo aquilo que o Boyd fez lá atrás foi como se fosse uma armação. Ele sair, ele achar o Martin, que jogou a corda para ele, que para mim não foi o Martin que jogou a corda para ele, foi outra pessoa, que ele estava amarrado ali, né? E é toda aquela encenação lá dele passar para ele, aqueles bichos lá andando lá, foi uma armação, tudo aquilo ali, ele matando o monstro que gerou aquelas cigarras e tal. Aí o Boyd tava com aquela responsabilidade em cima dele de terminar aquilo ali. Falou, pô, fui pra floresta, a coisa piorou, pô. Aí ele volta lá, acende a tocha, quando ele acende, ele já volta pro mesmo lugar, aí ele descobre que aqueles 3 estão dormindo lá, né, a Julie, né, a Marielle, né, o outro, estão lá, amarrados também, acorrentados igual estava o Martin, só que eles estão lá meio que dormindo também, gritando e sofrendo. Ele acha a caixa de música e fala, pô, vou quebrar. Quando ele vai quebrar a caixa de música, quem aparece?
a esposa dele de Novamente novo, aparece a esposa dele. pedindo, não sei o quê. Dá para ver que é um lugar usando o que ele mais gosta para tentar impedir ele fazer aquilo. A esposa dele lá, não, não faz isso, se você fizer isso, o pessoal vai sofrer. Pode ser também, que aquilo ali esteja segurando outra coisa, não sei. Só que ele não ouve e acaba quebrando a caixa de música. E na hora que ele está quebrando a caixa de música, eles acordam lá, a Marielle, a Júlia, vocês acordam em casa lá de boa lá e ficam tranquilos ali, caraca, acabou. E o Boyd volta, né, para o mundo normal ali e começa a gritar, né, que foi ele, que ninguém vai quebrar ele. E aí o cachorro aparece, ele cachorro que aparece de vez em quando na latina, Sinistro e o cachorro. dá a entender que ele vai seguir aquele cachorro para algum lugar, o cachorro sai, ele vai atrás. Só que aí a Judith chega depois que o pai, né, ajuda ela, dá um copo d'água, ela tá ali recuperando. Ela pergunta, pai, cadê a mamãe? Aí vamos pra Tabitha, cara. E antes da gente chegar na Tabitha, deixa eu falar uma coisa que eu preciso falar. Sobre tudo isso que você narrou sobre o Boyd, cara, como eu te falei, né? Teve desfechos de personagens. Eu acho que esse foi o desfecho dos insetos. Né? Isso. O rapaz que estava lá acorrentado que encontrou com o Boyd, ele disse que os monstros não eram a pior coisa daquele lugar, que teriam coisas piores. Se você for olhar, os insetos são piores que os monstros, porque os insetos estavam atacando durante o dia. E quando a pessoa estava dormindo, nos sonhos. O que eu acho que aconteceu? Naquela torre, tinha três era o Martin e tinha mais duas vagas, né? Vazias. E a gente não estava entendendo por quê. E agora, com o Boyd encontrando os três acorrentados, deu para perceber que o Martin, ele foi vítima da mesma situação. Também, né? Como se o Martin ele era uma pessoa da cidade, e aí os insetos entraram dentro dele, ele ficou em coma e foi para a torre. Só que ninguém salvou ele, infelizmente. O corpo dele deve ter, né, morrido, o corpo dele ele se desfaleceu e meio que a alma dele, o espírito dele, o que for que estivesse na torre dele ficou preso ali. Então ele estava preso, literalmente. Quando o Martin passa os vermes para o Boyd, falando que o meu sangue é o seu sangue, essa é a minha teoria, né? Quando ele faz isso, na verdade, ele está transferindo o que sobrou dos insetos que entraram no corpo do Martin no corpo do Boyd. Isso. Certo? O Boyd leva aquilo para a cidade, chega na cidade, ele resolve ter a brilhante ideia de passar isso para um dos monstros, só que eu acho que se ele não tivesse passado por monstros, eu acho que ele ia eclodir. Ele ia eclodir os monstros, os insetos dentro dele. E aí, meio que eclodiu no monstro. As mariposinhas lá, né, as cigarras cresceram e entraram em mais três. E aí o ciclo começou novamente. Começou de novo aquilo ali. O que eu acho que poderia acontecer? Se o Boyd não tivesse salvado os três naquela torre, tivesse quebrado a caixinha de música, eu acho que ia acontecer a mesma coisa. Os três iriam ficar presos lá por muito tempo, até que alguém aparecesse novamente, e eles iam transferir o sangue deles para outra pessoa, como o Martin do Boyd. E nós sabemos que aquele lugar é um lugar, tipo, é o mesmo lugar, só que em uma outra dimensão. Porque está em ruínas. Não é, não sei se é o passado ali, porque... Então, a nossa teoria de viagem no tempo meio que se quebrou com isso, né? Dá a entender, como se fosse Stranger Things, né? Que tem um mundo invertido, e um mundo real. É como se o Boyd estivesse numa outra dimensão, né? Num outro universo, quando ele vai pra lá. Parece que é ao mesmo tempo, mas, tipo, talvez a Terra dos Sonhos, talvez, não sei. Né? Também, pode ser. Não sei. Mas ali, tu vê que dá pra morrer ali dentro, né? Esse eu acho que foi o desfecho dos insetos, né? A gente não teve ainda o desfecho dos monstros. Eu acho que a SEGA vai formar isso. Vai mostrar pequenos desfechos pra gente tentar entender o que tá acontecendo. Agora sim a gente vai pra Tabitha, que a Tabitha foi a verdadeira Tabitha foi, meu Deus do céu. Ela sai pra floresta, pra a árvore das garrafas que o Vitor leva, né, depois de procurar muito, ele acaba achando. Sim. Aí ele conta que quando aconteceu a primeira vez que ele estava lá, foi ali que ele achou o corpo da mãe. Ela não conseguiu entrar na árvore. Aí ela fala, como você entra na árvore? Ela fala, não, minha mãe falava que ela tinha que achar as crianças que estavam no farol e ia ter que usar a árvore.
Aí ele mostra o buraco na árvore, aí fala, ó, aqui tem algumas árvores que são como passagem para outros lugares, e você não sabe, mas essa é especial. Essa é a que leva pro farol. Minha mãe falou isso aí. Aí ela fica naquela, pô, será que dói? Não, é como passar por uma porta. Quando ela vai entrar, ele dá aquela lancheirinha dele, né, que ele bota ali uns petiscos ali, não, fiz uma paradinha para tu não ficar com fome, entrega para ela entra e o Victor não aparece mais. Ela aparece tipo numa outra floresta de frente pro farol. Aquele farol enorme, o mesmo farol que o Boyd vê, o mesmo farol que ilumina a floresta à noite, é aquele farol ali. Ela começa a subir o farol e lá no cima ela começa a ouvir a voz de uma criança falando aquela mesma frase lá que as crianças estavam falando, né? Das crianças que estavam... né? Uma coisa assim. Ela ouve, aí ela sobe até o máximo lá do farol, ela vê todo lugar. Aí quem aparece lá? O garotinho de branco. Lembra aquele garotinho de branco que ajudou a Sarah, que ajudou o Victor, ajudou muita gente? E pela primeira vez o garotinho fala, né? Que ele nunca falou assim, então ele só fica lá. E só no momento que ele fala alguma coisa com a Sarah, mas não mostra ele falando, ele fala com a boca fechada, entendeu? E ali ele fala. Aí ele fala com ela, poxa, me desculpa, mas é o único jeito. E empurra a Tabitha lá de cima, que eu pensei, ih, morreu a Tabitha. Quando ela se joga ali, tudo escurece, é onde ela acorda. No hospital. No hospital. No mundo real, né? É o que dá a entender, né? Fora da cidade, quer dizer, ela saiu. Ela saiu porque, quando acaba a série, os atores fizeram uma live no Instagram. Teve uma live ao vivo com os atores, e ela fala, pô, finalmente agora eu tô fora da cidade. Ela até brinca, né, que agora eu posso passar um batom, posso passar maquiagem, porque a gente não pode, né? E a atriz que faz a Fátima fala, a gente não, a gente continua descabelado. A gente vai ter galera descabelado. O diretor e ela confirmam, ela sai dali, né? A médica fala, olha, o pessoal te achou há 3 dias aí numa trilha, você desmaiado, inconsciente, trouxeram pra cá, e você se lembra de que você estava? Sabe o que aconteceu? Ela abre a janela e vê que está numa cidade fora, e ela confirma que está ali fora. E aí começam nossas teorias para a 3ª temporada, meu nobre. Tem uma teoria fortíssima. Então, olha, primeiro de tudo, né? Eu acho que a Tabitha não morreu para poder sair da cidade. Ela não morreu. Eu acho que esses 3 dias que encontraram ela lá inconsciente e tal, o pessoal encontrou ela no meio do mato, é porque a queda foi alta. Então ela realmente se machucou muito. Mas eu acho que o caminho não é a morte. Eles não podem morrer. As pessoas que morreram da cidade, eu acho que não foram para a vida real. As pessoas morreram mesmo, de verdade. A Tabitha sobreviveu. Aquilo ali foi só um dos caminhos que eu acho que dá para você seguir para fora. Cara, uma das coisas que eu fiquei pensando é o Victor, né? O Victor, ele falou que encontrou a mãe dele na frente da árvore. Isso. Só que ele não encontrou a irmã dele. Ele não comentou que encontrou a irmã dele. Se ele encontrou, ele não comentou. Cara, eu fiquei pensando, por que a mãe dele estava na frente da árvore? A mãe dele não ia até a torre salvar as crianças? Se na frente da árvore, o caminho era a torre, por que ela não entrou na árvore? Por que ela morreu antes de chegar na torre? Aí eu fiquei pensando isso comigo, né? Pode ser uma teoria, né? Óbvio, né? Uma teoria. E se a irmã do Victor conseguiu sair, assim como a Tabitha saiu? Às vezes a irmã do Victor foi atrás da mãe dele, chegando lá aconteceu alguma coisa que não foi mostrada na série ainda, e que deu a entender que a mãe do Victor meio que salvou a vida da irmã dele. E aí ela morreu, mandou ela entrar para dentro da árvore, ela entrou, e aí, eu não sei se foi por esse caminho ou não, mas ela conseguiu sair. Aí eu fiquei pensando, cara, já pensou se a Tabitha encontra a irmã do Victor do lado de fora? Lá fora, ela já mais velha, né, querendo procurar, pesquisando igual uma maluca, querendo saber. Porque é o seguinte... E a Tabitha, ela foi com a lancheira. Ela pode mostrar aqui, ó, a lancheira do teu irmão. E provar aqui, ó, eu tô de lá. E ela falou, é verdade. E as duas começaram uma jornada lá fora
para entrar de volta para tentando salvar o entender pessoal, o que aconteceu. né? E outra Pode coisa, ser. porque assim, a primeira coisa que você faz, se você tivesse saído da cidade, como você faria? O que você faria? Primeiro de tudo, a Tabitha, ela tem a informação da onde as pessoas sumiram. Então Isso, ela sabe a história da dona, por exemplo, que a dona contou para ela a história dela. Ela sabe sim. a história do Vitor. Ela sabe do Vitor, ela não sabe mais ou menos de onde o Vitor é, mas ela sabe a história do Jade, ela sabe a Do história do Boyd, Boyd, ela sabe de várias, da onde eles estavam quando eles foram para a cidade. Primeira coisa que isso. eu acho que a Tabitha vai fazer é tentar encontrar a cidade para tentar avisar para eles que o caminho é o farol. O Para caminho ela é o farol. encontrar, ela vai ter que rastrear a família deles. Então acho que ela vai ter que ir até onde a cidade da dona, onde a dona sumiu, ela vai ter que ir onde cada um sumiu. Ou seja, pode ser que ela encontre não só a irmã do Vitor, pode ser que ela encontre outras pessoas que também saíram. E aí vai começar Talvez. dois pontos de vista, né? O ponto de Porque, vista na cidade e o ponto de vista da Tabitha. porque até então, que a gente saiba, só a Tabitha saiu. Assim, deu a entender que Sim. só a Tabitha, mas tem essa forte teoria que realmente a irmã do Victor saiu, já cresceu, já tá com a idade do Victor ali, né? As duas têm a mesma idade lá. Ela deve estar, tipo, já há anos tentando achar, dando uma de maluca ali, sei lá, em algum lugar. Ah, acontece, né? O pessoal lá falando, ninguém acredita. Aí agora a Tabitha deve achar ela em algum momento, não sei se ela vai se ligar e pensar, pô, não sei, elas podem se encontrar, mas aquela lancheira vai fazer com que a irmã do Victor confirme que ela realmente estava lá. E o pessoal lá dentro, né, que vai ficar aquele pessoal lá dentro ali, o Jim, todo mundo querendo saber cadê a Tabitha, ela sumiu, né, deve ficar aquela situação toda. Não sei se vai durar toda a temporada ela lá fora, ou vai entrar só no final. Provavelmente vai jogar pro final essa Você parada. acha que pode dar ruim pro Vitor, talvez? Não, acho Pelo Vitor, que não. pelo Vitor talvez voltar pra cidade e o Jim surtar, pensar que o Vitor fez alguma coisa com a Tabitha? Porque o Jim não se bate muito bem com o Vitor, não, né? Mas não, acho que não. Mas uma coisa é certa, eu acho que o Victor não volta dali. Ele não consegue mais viver no mundo real. Ele mesmo fala que ali é a casa dele. Eu acho que o Victor, ou ele morre ali, ou ele fica ali para sempre. Eu acho que o Victor não volta. Se essa irmã dele vem e salva ele, né, que seria a única família dele. Mas eu acho que a irmã dele está viva. Eu acho que a irmã dele está viva. Aquela senhora que a gente desconfiou, né, o tempo todo, né, ela falando ali, aparece ela orando ali, o Pai Nosso, tal, né, os Salmos, tal, ali na Casa Colônia, aquela senhorinha ali, mas só passa isso também, não sei. Um ponto importante por você ter falado dessa senhorinha. Também, uma coisa também que eu reparei. Um dos pontos que a gente questionou lá no começo foi sobre as Bíblias, que não tinha Bíblia na cidade. Isso mesmo. O livro mais famoso do mundo não tem na cidade. O padre tinha questionado isso com o Boyd. Falou, olha, não tem Bíblia, por incrível que pareça. E anos que as pessoas estão se perdendo naquela cidade, não tem Bíblia. Não tem Bíblia. O Boyd, ele questionou Deus, né, dentro da igreja do padre nesse episódio. Isso. E logo em seguida houve um casamento em que foi revelado uma mensagem para o Boyd, a luz das trevas. Isso. E a senhorinha, por incrível que pareça, ela fez uma oração. Então, Verdade. E se a gente estiver errado com a teoria da senhorinha? E se for uma teoria contrária? E se a senhorinha não for do mal? E se ela for do bem? Do bem. Ela tá lá para ajudar. Né? Porque, e se você for reparar também, você vê que as crianças foram sacrificadas, né? Dá a entender que elas foram sacrificadas, ou passaram por um tipo de ritual. Aquilo ali meio que remete a uma coisa assim mais demoníaca, né? Tipo assim, ritual de bruxa, um ritual satânico, sabe? Alguma coisa ali remete a isso. Então, talvez por isso que não tenha Bíblias na cidade. Talvez a revelação do que é aquela cidade, talvez seja nesse caminho, uma parte mais religiosa, né? Uma briga entre o bem e o mal. Sim. Né? E a senhorinha pode ser do bem. Se ela está orando, né? Bom, são coisas que a gente só vai saber daqui a um ano, mais ou menos, na próxima temporada, entendeu? Que ninguém falou mais nada, não vi nem falando de renovação da terceira temporada, então pode ser que demore, pode ser que venha lá pro meio do ano que vem. Então, meus amigos, se prepara aí, vamos ver outras séries pra gente tentar, vamos rever Lost,
Um Revelote. Um Revelote, ver É isso aí. Tem Silo também, viu? Silo é uma série muito boa. A gente também tá cobrindo toda semana. No próximo episódio, na próxima semana a gente tem Silo, a gente não tem From, mas a gente tem Silo. A gente tem vários podcasts aí. A gente tem ali o nosso Instagram, viu? Siga nosso Instagram, que a gente comenta muita coisa boa lá, muita notícia, muita informação. Agradecemos muito aí pela sua audiência. Muito obrigado por ter nos acompanhado nessa saga toda. A gente fica muito feliz quando a gente cobra uma série assim de ponta a ponta, né, meu amigo? Sinal de sensação de missão cumprida. E é isso, né? Verdade. Vamos aguardar aí mais alguns meses até que o From terceira temporada chegue, pra gente descobrir o que a Tabitha vai aprontar no mundo real. No mundo real. Então até a próxima, não. Até a próxima, amiga. Até a próxima temporada de From, né? E aguardamos vocês lá. E até a próxima MGCast. Abraço. Olha, gente. Um abraço. Até a próxima.